Começou mais um Os Loutores e hoje estamos aqui euzinha e vocêzinho. E euzinho. Quem é vocêzinho? Guilherme Você tem que olhar para Rivaroli. aquela câmera ali, Nossa ó. senhora, você me matou agora, hein, Por que a Adriana? câmera ficou tão longe Sei lá. hoje? Sei lá, hoje tá tudo zoado, Tá, estranho. hoje tá uma bagunça aqui. Não sei o que está É porque acontecendo hoje quando a com convidada nossa tem produção. peso, importância e é especial, ele me faz isso. Entendeu? É justamente para dar mais luz Isso. para nossa convidada. Pra ela sair daqui e falar assim, meu Deus, nunca mais piso lá. Aquela gente louca. Hoje a gente está com a minha xará aqui, Dani Leludac, que está aqui com a gente, psicóloga, ela é especialista em carreira, vai trazer muitas dicas, vai falar sobre essa mudança que a gente teve aí com as novas tecnologias, novas profissões que estão surgindo, e a gente não sabe o que fazer, né? Porque nós somos veteranos, né? Já, né? Apesar da pouca idade nossa, nós somos veteranos. Isso. Nós somos veteranos. Seja bem-vinda, Dani. Obrigada. bem. Valeu, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Turma super animada. A Dani já conheço de longa data, de outros carnavais aí. É, a Dani já participou com a gente na rádio, já foi nossa colunista também. Dani, vamos começar falando. Eu acho primeiro a gente vai contar aqui quem são os nossos patrocinadores, Sem né? eles não temos nada. Isso. Então, Escola SEB Dom Bosco, Boa, muito bem. excelência em educação. Matrículas abertas, hein? Corre lá. É. Também a gente quer trazer aqui Plut Donuts, que também faz tempo que não traz donuts aqui A rosquinha pra gente, do hein? André, ele não tá trazendo É. mais aqui. Não tá chegando, né? Isso. Candy Ice. Isso. A gente tá sem a visão aqui dos patrocinadores. Nossa, Candy Ice, eu vou fazer um depoimento aqui. Eu não sou fã de açaí, mas da Candy Ice eu devoro. A última vez eu comi 2 aqui. É, e quem entrar no nosso canal no YouTube, vai lá, Os Loutores. Quem entrar no nosso canal concorre sempre a kits da Candy Ice. Então, aquele kit Bom delicioso mesmo. com açaí, sorvete. Uma Bom, delícia. é bom. E tem todas aquelas coisas que todo mundo adora. Leite ninho, leite condensado, Nutella, banana. Uau, Ai, é é bom uma demais. delícia, né? Ah. Sazora. E assim, Executive Service, né? Para você ir e voltar com tranquilidade, aquele transporte maravilhoso do Clóvis. Elegância, estilo, garbo e beleza também na sua viagem. É isso aí. Agora a gente vai começar, vai Vamos falar com a falar Dani. sério. É. Dani. Falando sério agora. Falando sério. A gente quer começar falando sobre carreira, né? A carreira é algo que sempre acaba nos preocupando e nos dá o rumo para a nossa vida, né? É a partir da nossa carreira. A gente já escolhe a carreira muito cedo. Vamos dizer que na nossa época É. a gente escolhia muito cedo. Hoje está mudando um pouco, né? Era meio que enfiado pelo pai e pela mãe, assim, né? Ah, meu filho, vamos ser médico, não sei o quê. É sempre isso, né? Era uma tendência de mundo. Não vamos dizer que hoje isso não aconteça. Uhum. Mas hoje as pessoas estão, sabe, tendo dando um pouco mais de tempo, até por conta dos estímulos todos que a gente está tendo, né? Tudo é efêmero demais hoje em dia, né? Sabe que essa palavra até é interessante. Mas hoje os jovens que estão aí, né, tanto nessa escolha de carreira, quer dizer, com certeza eles vão ter muitas carreiras durante a vida, diferente da minha, da de vocês aí, né? Quer dizer, eu escolhi a psicologia na época porque era uma área mais viável para mim. Eu não era da área de exatas, nunca fui, mas essa questão da relação, assim, isso sempre foi... Se intrigou, você sempre foi Desde os intrigante. 4 anos de idade eu observo gente, então imagina, né? E isso aí foi muito... Eu acabei escolhendo, mas na minha época tinha de 15, 19 áreas para eu escolher. Deu, né? Então foi muito fácil. Hoje você passa de 350, muito mais que isso hoje. Então, como é que a gente orienta, né? Então, quanto, sabe, dá mais um tempo para uma escolha, eu acho que é mais viável hoje. Mas esse tempo tem um limite, Dani? Porque, assim,
A gente vê hoje, principalmente no Brasil, nos países latinos, essa coisa de ficar mais dentro da casa dos pais, sair mais velho, com 28, 30 anos de idade, ao passo que a gente vê fora do Brasil um movimento contrário, né? O jovem saindo cada vez mais cedo. Existe um limite para isso? Não dá para colocar no mundo que a gente está vivendo com limite, né? Mas no Brasil tem isso. A Itália é campeã, né? As pessoas passam de 45 anos e ficam realmente na casa dos pais. Ai, meu Deus, eu acho que vou ir para a Itália. Estou precisando ir para casa da mamãe. Não. Eu não consigo mais. Então, eu, de verdade, eu não consigo mais voltar para casa da minha mãe se não for para visita, em casa do meu pai. Também, mas não esse consigo me ver. é um movimento, né? Mas hoje está se retardando essas saídas, né? Sogra, Tá se e a pandemia ajudou para isso também, né? Muitas famílias acabaram voltando a conviver num mesmo espaço, né? A gente vê que a juventude hoje chega até os 29 anos, né? Cientificamente fala isso. Até essa fase que a gente tem que se escolher, Dani, pode passar um pouco disso. Em termos de uma carreira, busca de carreira, isso. Olha, tem pessoas aí que estão passando dos 60 e não acharam ainda a área, né? Então, eu acho que nesse mundo que a gente está vivendo... Não tem idade mais para nada, né? Não tem. E muitas pessoas estão mudando de áreas mesmo, não os jovens, né? As pessoas com mais idade. E está sendo uma tendência de mundo, né? Nos Estados Unidos, inclusive, essa questão das pessoas estarem saindo dos trabalhos, né? Sem uma perspectiva, porque querem pensar na vida sob uma outra ótica. E a gente pode pensar, uau, isso é uma loucura, mas é chamada hoje de a debandada. E isso tem impactado muito a economia, né? E o que é preciso para fazer essa debandada de uma maneira útil, né? Tranquila, assim, eu acho que consciente. Gostei dessa ótica. Eu acho que o primeiro grande caminho para isso é as pessoas se conhecerem um pouco mais. Se debruçarem, sabe? Se apaixonarem por si próprias e avaliarem assim, quem sou eu nesse contexto todo, né? Até uma vez, me lembrei agora falando dessa frase, uma pessoa chegou para mim para uma orientação e falou assim, não me pergunte quem sou eu. Eu falei, então tá, a reunião acabou. Pode ir embora. Pode ir embora. Porque é isso. Então, muito mais do que antes, a gente tem que ter hoje um nível de conhecimento. Quem somos nós? Para nós mesmos e depois para os outros. Então, acho que para fazer essa transição, gostei dessa ótica, viu, Dani? Eu acho que parar um pouco mais para se perceber, assim. E qual é o meu grande propósito, né? Se a gente consegue fazer isso tão facilmente, mas você está por aí para quê? Entendeu? Comer, beber, dormir. Para que eu vim para esse mundo? Para que eu sirvo? Qual é o meu mote? Qual é o meu... E se a pessoa pensar, não sirvo para nada? Tá bom, tá tudo bem. Para mim tá tudo certo. Eu não acredito nisso. Isso eu não acredito. Mas assim, a pergunta é, para que eu sirvo ou para que eu quero servir? Uau, gostei dessa também. Gostei dessa. Mas a grande questão é essa, né? O que você quer? E essa é uma pergunta muito difícil. Quando ela é feita... Assim como nós estamos fazendo agora, quando você vai fazer um processo de coaching, é terrível essa pergunta. Ela te joga na parede. Exato. Porque assim, eu não estou sendo muito bem remunerado, então eu vou sair, eu vou pensar na vida. Mas você pode pensar na vida estando empregado. Ganhando e se estruturando. Essa é a grande questão que eu levanto quando eu olho essa debandada. Sabe, as pessoas saindo... Sabáticos. Vou sair, esse sabático... Não, nem se fala em sabático. É a debandada mesmo. Você pode estruturar essas mudanças de uma forma um pouco mais palatável, né? Usando aí esse termo aí que não é muito da área, mas... Que dê para engolir, né? Que dê para... Sabe, que você possa não se arrepender. Sabe, eu acho que é um pouco de transição, mas as pessoas precisam ter um pouco mais de paciência. Hoje ninguém está tendo paciência. A gente sempre fala dos jovens que não têm paciência. Os com mais idade também não estão tendo. Mas aí eu acho que depende também do trabalho que você está executando naquele momento, né? Porque às vezes, assim, se você está em algo que não está sendo bem assimilado por você mesmo, assim, aquilo está se tornando algo tóxico ou está te fazendo mal,
Aí, eu acho que mas não sei, você que me responde. É importante dar aquela virada de chave. Sim, mas você pode virar a chave, porque assim, o mundo não foi feito para atender a gente, né? Eu sei, Não. vamos lá, caro internauta, você deve estar ficando deprimido agora, não fique não, porque essa é a pura realidade, o mundo não foi feito para atender você. E se Você você que atende não... as demandas dele, né? Para começar, atende as suas próprias, entendeu? Mas aí que tá, a gente tem que ter essa visão, né? Se não tá legal, para avaliar. Agora, a empresa onde você está, quer dizer, se você não está bem encaixado, não é tão salutar assim, ótimo. O mundo é bem grande, sabe? Como eu digo. Tem muitas oportunidades. Mas aí que tá, as pessoas não arriscam. E por que será que não arriscam? Eu acho que tem essa questão de gostar de um certo conforto, de não ter que confrontar o mercado com entrevistas, sabe? Refazer De experiências. refazer experiência. Isso é terrível. Então, isso eu acho que é um ponto aí que chama a atenção. Mas eu acho que eu sou apaixonada pelo momento que a gente está vivendo. Essa época da história da humanidade. Nunca se teve tantas facilidades como a gente tem hoje. E a gente sabe usar? Eu acho que não. E por que não? É porque, na verdade, o que adianta a gente ter essas facilidades todas, né? A gente está conversando aí com um monte de gente junto aqui. Se a gente nem sabe o que a gente é, né? O que a gente quer, que impacto que você quer deixar. Primeiro para você e depois para os outros, né? Estava escutando você falar, nossa, você gosta da tua área, você gosta de você estar nessa posição. Maravilha! E eu conheço, já tive a oportunidade de conversar com muita gente. E uma vez eu estava conversando com uma funcionária pública e eu perguntei a ela, você gosta do trabalho que você faz? Não. Há quanto tempo que você está aqui? Olha, eu estou quase me aposentando, eu não me lembro ao certo o tempo, mas ela vira e diz, não, mas daqui 3 anos eu vou me aposentar e eu já estruturei a minha aposentadoria. Eu falei, como assim? Não, eu durante esse tempo, nos últimos anos, eu estou fazendo curso de massagem, massoterapia, eu gosto muito dessa área. E aí eu estou usando desse tempo, mesmo numa área que eu não gosto, eu usei desse tempo para estruturar o que eu quero fazer daqui para adiante. Falei, caramba, né? Então, isso eu acho que é uma forma de olhar para a vida pegando ela pela mão. E não jogando tudo para cima, assim, vamos ver. Né? Eu não estou dizendo, cara internauta, que isso não é uma alternativa. A vida é tua. Só que a grande questão é que impacto que a gente quer ter primeiro para a gente, depois para os outros. Que história você quer contar primeiro para você e depois para os outros? Eu acho que essa pergunta merece uma resposta. Toda história ela precisa ser construída, né, Dani? Hoje em dia é assim, vou virar tudo pro ar, vamos sair correndo, beleza, vamos, opa, eu amo, sei lá, fazer miçanga, vou sair fazendo miçanga, aquela coisa. Essa mulher teve essa calma para fazer isso, ela se estruturou para fazer. Como a gente vai ter calma no mundo dos 15 segundos? Esse, para mim, é o X da questão hoje. A primeira regra, se é que eu posso dar uma, é respirar. Conta até 10. A gente não faz isso. Conte até 10. E, gente, olha, os estudos que tem por aí, cara internauta, é melhor você respirar. Respirar. A respiração ajuda as pessoas a aumentar o nível de sinapses. É o marca-passo do cérebro. Vocês sabiam disso? Quando você está com muitas dúvidas, começa a respirar. E oxigena o bicho. Oxigena o cérebro, entendeu? E te permite ter um nível de entendimento de onde você está e de onde você pode ir. Não é brincadeira não, viu? As pessoas não estão respirando mais. E isso não traz presença. Se você não respira, não tem presença, você não decide o que você tem que fazer da vida. E uma coisa tão simples. Dani, né? tem uma pergunta aqui, ó. Ai, que delícia. A Cris que perguntou, o autoconhecimento é a chave para o sucesso profissional hoje? Eu diria que é a mola propulsora para estar vivo no mundo que a gente está vivendo. E também para a questão profissional. A pessoa que não se conhece não vai aproveitar a vida que está aí. Não vai. E eu estou sendo muito taxativa com isso em todas as mídias que eu estou inserida, por conta se as pessoas, por exemplo,
estão dentro das empresas. A empresa vai dizer quem sou eu, quanto eu devo Deixa ganhar. pro outro, né? Delega. Hoje, mais do que antes, você saber quem é a moeda de troca no mundo contemporâneo. E isso é muito sério. Então, vocês que têm aí crianças, né, jovens, pessoas, né, que possam orientar quanto a isso, é um fator importantíssimo. Por quê? Hoje, o smartphone, esse que nós estamos usando aí para nos comunicar, estarmos juntos, ele não nos deixa mais sábios. Se você não souber o que comer, que comeu essa noite, por exemplo, se você abrir o seu smartphone, ele vai dizer para você que você deve pedir uma pizza, que você deve comer alguma outra coisa. Mas é o seguinte, é isso. Se você não tem claro o que você quer, quem você é, qualquer lugar serve. Mas eu comeria uma pizza. Agora. Maravilhosa. Mas é isso. Eu comeria uma Mas pizza. Mas eu queria uma salada. Só que eu abri... A pizza é mais bonita. Entendeu? É isso, gente. Hoje a tecnologia é capaz que decida por você sem titubear. Você não titubeia, entendeu? Você vai pra frente. Ela é pragmática. É aquela a tecnologia coisa... é pragmática. Ela decide por você de acordo com aquilo que você entrega para então, ela. Assim, hoje nós temos o ChatGPT, nós temos um zilhão aí de aplicativos. E eu acho isso fantástico. Só que se você não sabe nem fazer pergunta, o que vai funcionar o ChatGPT, gente? Nada. Nada. É verdade. Eu estava com um grupo na quinta-feira conversando sobre a questão da tecnologia. E um dos profissionais assim, muito envolvidos nisso, ele falou, olha, a grande questão no mundo hoje é você saber quem é você. Porque se não souber, vai dar na trave. E é muito sério isso, hein? A tecnologia vai decidir por você. Exatamente. Eu fiz a brincadeira da comida aqui, é isso. Ao invés da gente coordenar toda essa tecnologia... A gente se deixa coordenar, A né? gente vai ser coordenado. Se você não sabe fazer uma pergunta e não tem uma resposta para você... Você acha que o ChatGPT não vai ter falha também? Claro que tem. Você tem que saber fazer pergunta para usá-lo. E para você também. E a gente não se liga, né? Quando você mexe no Gmail, quando você mexe no Facebook, quando você mexe no WhatsApp, você está dando informação, você está nutrindo a inteligência artificial de informação. Exato. E ela passa a decidir por você. Sim. Porque ela te entende. Ela é pragmática. Exatamente. O Rivaroli gosta disso. Gostei disso. Ela é pragmática, ela vai decidir. Se você der esse espaço, ela vai fazer. E aí, nós vamos dar essa brecha para a tecnologia ou nós vamos começar a saber quem somos? Essa é a grande pegada hoje. A então, Sarah Connor que fica louca, né, do Exterminador do Futuro, vendo tudo isso que está acontecendo. Boa. Respondi a pergunta dela? Respondeu, da Cris, né? Agora, Dani, a gente também tem aí algumas profissões que a gente nunca imaginava que surgiriam nesse meio tempo, né? E teremos outras também. Sim. Os nossos filhos, nossos netos, muito provavelmente vão trabalhar em coisas que a gente não imagina, né? Olha, há cerca de 3 anos atrás eu estava lendo uma lista, né, das profissões. O desbravador de criatividade, sabe o que é isso? Professor. Nome bonito, né? Desbravador da criatividade. Eu gostei, adorei, desbravador da criatividade. Então, assim, tem muitas profissões que vão surgir e também vão sumir. E a grande questão hoje, para a gente não ser engolido por esse mundo que está aí, a área de serviço hoje, ela vai exigir muito das pessoas, né? E é uma área que tende a precisar de muita gente. Mas se muitas vezes as pessoas não sabem nem quem são, o que querem fazer, como é que a gente vai? Nós estamos eu trabalho com grandes empresas no Brasil, também fora, e nós estamos com um problema muito sério de compor equipes hoje. Porque as pessoas... enfim, estão num nível de questionamento muito grande, não estão preparados para as demandas do mundo atual. E aí vai uma dica, né? Quais são as áreas, né? As competências, características, vamos dizer, para esse mundo que está aí. As pessoas devem saber resolver problema, devem tomar decisão. Resolver problema, então, é saber entregar uma solução. Exatamente. E
tem que ter um nível de autoestima para lidar com as adversidades que estão aí. Porque a gente já não sabe. Grande, né? Um nível de autoestima Então, lá essas em cima. 3 Beijinho, características eu considero hoje como um pilar importante. Né? Como aí é que vem o X da questão para mim. Tem muita gente que confunde autoestima com arrogância, ou com petulância, ou com qualquer coisa desse sentido. Qual é o limite disso, Dani? Porque tem gente que passa esse limitezinho aí, é insuportável ficar do lado, né? Eu acho que são características separadas, né? Mas a questão da autoestima é você ter uma estrutura para lidar com as adversidades. O mundo não foi feito para atender você. Se você estiver depressiva, me liga depois. Okay? O contato está aqui embaixo. O contato está aí embaixo. Mas, assim, é lidar com a questão. Nós não temos controle sobre tudo. Tá, mas você... E a questão da autoestima é isso. Você tem uma estrutura para estar presente, de fato, onde você está. A arrogância é uma mistura de vários aspectos e pode ser pela baixa autoestima a arrogância. É uma defesa até. É uma defesa. Entendi. A arrogância não é uma questão de uma alta, de ter uma estima Exacerbada, alta. né? Não. Pode ser a baixa mesmo. Por isso que eu acho hoje ter um nível de autoestima, sabe, de se aceitar mesmo. Eu acho que isso é muito importante. Esse é um estudo meu, acompanhando várias pessoas aí no mercado, presidentes de companhia, pessoal de conselho, nível de direção, que tomam conta de equipes. A baixa autoestima tem trazido algumas bombinhas a serem bombas, desarmadas, né? Exatamente. Dani, mas eu acho que é importante você falar que esse ritmo frenético que a gente vive hoje no trabalho, ele também não é o que a gente espera, né? Não é uma coisa saudável, assim. A gente tem que... o profissional, hoje em dia, ele tem que buscar solução, ele tem que ter a autoestima, mas ele também tem um outro lado, ele também é humano, ele também não é máquina, né? Não, ele também não, ele é humano. É. A base. Olha como a gente já está confundindo Exatamente, tudo, né? ele é humano. Estamos Aí é que ficando... está, qual é o teu limite? É autoconhecimento. Qual é o teu limite? Você consegue trabalhar quantas horas no dia? A empresa exige isso, a empresa exige aquilo. Ok, houve um acordo. Você pode avançar em alguns momentos, está trabalhando mais, menos. Mas qual o acordo? O brasileiro tem uma característica que é assumir mais do que ele pode. E não entrega nada. Por quê? Não, ele entrega. O brasileiro é muito trabalhador, no meu ponto de vista. Só que ele acaba se acumulando porque ele quer ser aprovado e querido. Ele é muito prestativo. Só que daí ele não coloca limite. E a priorização vai para o ralo. E a saúde também, né? Bom, a saúde... Mas como é que a gente faz? Porque você chega no chefe e fala assim, ó, meu limite é esse, eu vou até esse limite, mais do que isso eu não posso fazer, porque o que a gente vê é que quem faz isso vai pra rua. Aí é que tá, por que a gente tem que chegar nesse limite, né? Qual é o acordo? Isso tem que ser, então, na entrada. A gente já estabelece na entrada. Qual é o esquema dessa empresa? Não, você não vai ter hora para trabalhar. Você aceita, por alguma razão, isso. Mas muitas vezes a gente vai não, vamos indo. Isso é típico do brasileiro. Isso vamos levando. É brasileiro. Agora, o brasileiro é muito trabalhador, no meu ponto de vista. Ó, tem pergunta aqui. A Gisele, a Gi, está perguntando o seguinte: trabalhar ao mesmo tempo em várias profissões, como é que funciona isso? Isso é muito contemporâneo, né? E assim, por exemplo, essa questão de trabalhar part-time, né? Que era muito comum na Europa e não era muito no Brasil. Eu sempre contratei funcionários part-time. E porque eu sempre achei que as pessoas poderiam ter uma vida, né? Trabalha um período comigo, vai trabalhar com outra empresa, enfim. Mas isso... Já tem enriquecedor, né? Eu, particularmente, acho super, super interessante. Nossa, eu também. E exercita muito a tua adaptabilidade, né? Eu acho super legal. Eu gosto disso, eu gosto da variedade, né? De várias frentes simultaneamente, assim. Mas não é para todo mundo também, viu? Não é para todo mundo. Viu, Gisele, né? Gisele, não é para todo mundo, não. Mas eu acho... Eu gosto da versatilidade também. Eu gosto. E eu gosto quando ela é colocada à prova. Vou contar aqui uma história. Uma vez um chefe meu chegou, disse assim, ó, todo mundo aqui dentro da empresa
fala que se jogar você no fogo, você sabe sair porque você é versátil. Eu vou te dar um podcast para falar sobre maconha. No caso, o THC, o CBD e tudo mais, né? A maconha medicinal. Sim. Se vira. Eu tive que Falar cair no sobre fogo e falar sobre maconha. Teve maconha. que falar sobre maconha, E ora. foi maravilhoso. Foi um nível de bagagem que eu consegui adquirir num assunto que hoje as pessoas, até de fora do Paraná, pelo podcast ainda está no ar, chama Planta que Cura, maconha medicinal. Eu falei com as maiores autoridades e tal, aprendi muito sobre as pessoas me buscam para falar sobre maconha medicinal. Sim. Então, ser colocado à prova, para mim, valeu a pena. Eu gostei dessa frase, quero pegar esse gancho. O mundo que está aí é um tremendo desafio. A gente vai até onde? Você que está aí nos escutando, nos vendo, vai até onde? Você tem essa facilidade ou não? Porque isso não é para todo mundo também. E tá tudo bem. Só que você precisa saber, né? O problema não é a empresa que te contratou. O problema é qual é o seu limite. Que história você quer contar para você e para os outros? Eu acho que é eu trabalhar isso. E a questão hoje do autoconhecimento é básico. Por exemplo, eu tenho um programa chamado Reconecta Aí, né? E é muito nesse sentido. As pessoas precisam ser alfabetizadas novamente, todos nós, no mundo que está aí. É um mundo de possibilidades. Só que as pessoas estão se fechando, muito, muito receosas com muita coisa. Só que a gente precisa se conectar com a gente. Nesse Reconecta Aí, conecta com você, com seus medos, seus desejos, sabe? Apreensões. Gente, nossa. Será que tem gente que não está com medo de se conhecer nesse momento? Não, é melhor eu não me conhecer. Sempre foi assim. Com medo de mim. É melhor eu não me conhecer, deixa como tá que tá bom. Mas o que vai acontecer é isso que a gente já está vendo, né? As pessoas estão ficando sem uma posição, sem até uma posição na própria família, né? Elas ficam vagando por aí, né? Vagando, gostei. Nossa, estão saindo termos aqui, ó. E como começar a se reconectar? Quais são os passos para isso? Gostei da pergunta. A primeira coisa, voltando ao que eu já falei, um dos primeiros passos é começar a respirar. As pessoas abrem os olhos. Isso não pode ser feito do lado da nossa filha mais nova. Deixa isso bem claro. A questão é, hoje a gente acorda, mal acorda, você já pega o smartphone. Inclusive as crianças. Não, isso aí é um crime hoje, né? Por conta você acaba desenvolvendo mais o hipotálamo. Principalmente as meninas, elas acabam amadurecendo mais cedo e com 9 anos elas estão menstruando. Então, não sei se os internautas aí conhecem isso, mas a tecnologia está aí, mas ela tem que ter um limite. Isso está sendo avaliado aí por órgãos... Até dentro da escola, né? Órgãos maiores aí no mundo todo, né? Mas os pais têm que estar alertas com isso. Mas, enfim, eu acho que respirar é a questão da conexão. Dormir 15 minutos a mais por dia, está provado cientificamente que isso energiza o cérebro. A presença da música na vida da gente é de suma importância, ela equilibra, né, a questão fisiológica, diversos outros órgãos. Rádio, então. A música é saúde, né? Música é saúde. A gente não se liga nisso. E você se ligar em algumas aspectos, também. E você se ligar em coisas que fazem bem para você. E também está provado, né, gente? A forma de pensamento que você tem te traz energia ou não, né? Somos energia, somos carbono, né? Carbono é energia. Nós a positividade, somos né? seres vibracionais. É isso. Se você se alimenta com algo que não te traz uma transcendência, isso acontece. Vai dar galho. Baixa a sua energia, você vai para um nível... Esse negócio é real, porque agora vamos lá. Tem empresas hoje que estão contratando pessoas via horóscopo dessas pessoas. E aí é uma questão de crença. Sim. Né? De dogmas ou de segmentos que a pessoa acredita como reais. Até que ponto essa história de que somos energia ou que somos vibracionais tem que ir? Bom, você trouxe vários componentes várias coisas. A questão quando você traz essas ciências milenares, tal, né? são ciências milenares, Sim. ok? A astrologia é a mãe da astronomia. Basicamente então, assim, é isso. Se isso é correto ou não vamos entrar nisso. Mas isso era a ciência do passado. Temos muitas outras coisas hoje para ajudar a avaliar, para compor equipes, né?
Por exemplo, na Cadan, na empresa que eu coordeno, a gente usa da física quântica, tem mais de 10 anos. É incrível, né? Então, assim, como é que você avalia pessoas pela física quântica, né? Então, só olhar para um lado, eu acho que não é isso. O mundo está nos convidando a enxergar mais plural, sabe? E quando você fez o link, né? Quer dizer, me chamou a atenção essa questão de falar da astrologia. Não dá para se fechar isso. Agora, para algumas empresas, isso funciona. Não dá para dizer então que usa, não. Né? Então, usa. Agora, o outro aspecto que você colocou, por exemplo... dogmas, de crenças e tudo. Isso, são dogmas, crenças. E tudo isso hoje a gente está tendo que... Tá entrando no bojo de tudo aí. Exatamente. Aí o pessoal de Escorpião estava ferrado, né? Não ia ser contratado nunca. O pessoal, por exemplo, de Touro não pode ter refeitório na empresa, porque eles vão ficar no refeitório. Que é meu caso. Que demais. Mas assim, ó, quando se fala, né, nós somos seres vibracionais, né? E seres espirituais numa experiência humana. Então, assim, como é que a gente lida com o ser humano olhando sobre essa ótica, né? Então, tem muita coisa, né? Mas o mundo só está aí, a tecnologia só está aí porque a gente está aqui ainda, né? Estamos desenvolvendo ela cada vez mais. Exatamente. Então, eu acho muito rico o ser humano. Desde os 4 anos eu observo seres humanos. E eu acho que nesse momento, está um momento muito, diria, bucólico, porque as pessoas estão muito mexidas com tudo que está acontecendo. Mas o grande receio que eu tenho é as pessoas darem um passo para trás e deixarem que a tecnologia, sabe, avance sem uma valorização do humano, né? Sem o comando até do humano, né? Esse é o meu medo. Exatamente. Hoje nós temos assim, nós temos que saber diferenciar as coisas, né? Nós temos tecnologia que é autônoma. Ela toma decisões autônomas. O ChatGPT, se você faz a pergunta para ele, a resposta dele é autônoma. Ele pega o que tem de conhecimento lá e ele traz. Eu tenho um grande medo da independência da tecnologia. Sim. A autonomia, o teu carro decide, às vezes, o melhor caminho para você no GPS. Isso é autonomia. Sim. Independência, a partir do momento que ele tomar o volante e disser, é assim que você vai. Exatamente. Esse é o meu medo. Esse é o ponto. Entende? Porque hoje ainda estamos discutindo se é importante se autoconhecer. Onde nós já estamos discutindo lá. Né? Exato. Então, nós ainda estamos, e as pessoas ainda perguntam, é importante realmente? É de suma importância. Porque a gente não pode ser substituído. E você acha que a pandemia ajudou em alguma coisa ou não mudou nada o ser humano? Eu acho que a pandemia teve um avanço extremamente rápido da tecnologia e as pessoas acabaram sendo acuadas, até por conta, né, do vírus. Ficamos nas cordas, né? E houve uma avançada ansiedade nas pessoas, né? O Brasil é o número 1 no mundo em termos de ansiedade e também o uso de ansiolíticos. Ritalina aqui E o uso de ansiolíticos. Triste isso, né? É muito horrível. triste. E não só em adultos, né? Crianças, as crianças também começaram a tomar. Por conta da pandemia. Mas eu, particularmente, acho que isso foi um reflexo dos pais, né? Nas crianças, né? As crianças olhando esse cenário todo, não sabendo lidar, aí elas vão para... Eu tenho uma teoria da pandemia. Eu digo o seguinte... Quem era ruim continuou ruim e quem era bom melhorou. Eu não consegui ver assim, a pessoa mudou na pandemia. Só quem passou pela tragédia. Mas sabe que nem assim. Houveram casos que nem com a tragédia na casa, né? Não mudaram. É loucura isso, né? Enfim, o ser humano é isso, né? Sabe, a gente tava falando eu vou contar uma historinha aqui. A gente tava falando de vibrações e tal. Eu... Nunca me esqueço de uma reportagem que eu fiz uma vez. Eu ainda estava no Balanço Geral. Fui fazer um final de ano, 2019 para 2020. Eu fui falar com uma senhora, que eu nunca vou me esquecer na vida. Ela é sensitiva. E ela faz um negócio diferente. Ela recebe as psicografias dos mestres. Ela divide o mundo. Os mestres ascendentais, que eles chamam. São 7 níveis. E esses mestres, eles... comandam a humanidade para que as pessoas evoluam. Nós aqui seríamos a 4ª dimensão. Então, nós precisamos evoluir para a 5ª, para a 6ª, para a 7ª. Né? Passamos pela 1ª, pela 2ª e pela 3ª. E eu nunca me esqueço dela dizer assim, olha, ela faz as psicografias, ela conversa com os mestres e manda no Facebook. Recebi uma carta para você.
Quando ela não acha a pessoa no Facebook, ela tenta achar num catálogo o nome da pessoa e mandar uma carta. Ela não cobra, ela não faz nada. É ali do Bairro Alto. Eu não lembro o nome dessa mulher, eu não tenho contato dessa mulher, mas eu nunca me esqueço dela dizer assim: os mestres vão fazer a humanidade passar por uma grande tragédia em saúde. Vai ser um tempo de uns 5 anos muito ruins, com guerra, principalmente de países próximos, para o ser humano evoluir. Bingo! Em março de 2020, nós estávamos no meio da pandemia. No dia 12 de março foi decretada a pandemia mundial. E eu nunca mais... talvez eu tivesse que ter ouvido aquilo, né? E ter transmitido para as pessoas por meio do programa. Eu não lembro o nome dela. Eu não lembro o endereço dela. Eu só lembro que é no Bairro Alto. Eu já perguntei para 1000 pessoas. Até para a produtora que pautou. Ela não tem mais o contato dessa mulher. E ali, na hora, ela falando dos mestres, eu me lembro que ela falava comigo e olhava para o lado. Ela falava comigo e olhava para o lado. E aí o cinegrafista estava comigo, um baita de um cagão, um homem de mais de 1,90 m, medroso, que é o Christopher Spuldaro, grande cinegra. A gente começou a sentir uma temperatura muito alta. Muito alta. A câmera embaçou. Ele pediu para desligar a câmera, para limpar a câmera. E uma hora ela se incomodou e falou assim: quem é um senhor assim, que tem o nome Heraldo, Osvaldo, Aldo? Como assim? O meu avô se chama Aldo. Ela olhou pra mim e falou assim: esse avô que você admira, que você conta pra todo mundo que é o seu ídolo, ele tá aqui. Ele tá aqui do teu... Ó, me arrepia de lembrar. Caraca. Ele tá aqui do teu lado, tá me incomodando pra eu falar que tá aqui. É Aldo, é isso, Aldo. Ela falou o nome dele. Da onde que ela vai saber o nome do meu avô? Eu me lembro assim de sentir aquilo, aquela temperatura, ela suava e o lustre começou a tremer. Eu falei: meu Deus! Então, a gente é energia mesmo, a gente é vibração. Isso energia. É uma loucura. Uau, eu não acredito, mas também não duvido. É interessante, né, a gente falar sobre carreira, sobre esse mundo, aí você traz esses... Foi a carreira que me mostrou isso. Olha que doideira, né? E as organizações também trazem um pouco desse mundo espiritual, né? De vez em quando. Eu acho que hoje, uma das abordagens que eu acabei desenvolvendo no meu trabalho é a análise integral. Que ela é composta dessa questão da espiritualidade, nível de consciência, de você avaliar o nível mental, emocional, energético e físico das pessoas, para compor equipes, sabe? Então, quando você traz essa experiência, né? Não saberia dizer loucura. Eu não saberia dizer o nome, mas é isso, sabe? Em alguma situação isso existe. Eu não digo que não exista. Eu não duvido. Eu não duvido. Eu sempre falo isso. Eu não acredito, duvido, mas não duvido. Mas, assim, eu sempre tento trazer uma questão realmente muito científica para o trabalho, né? Mas eu já tive experiências, né? De acompanhar videntes, de acompanhar curandeiros. Por quê? São pessoas que dizem que curam. E eu fui ver se elas curavam mesmo. É verdade isso aí. Então, eu tenho alguns estudos em cima disso. Que legal. Vamos falar disso no próximo podcast. Eu adoro essas coisas. Vamos deixar para o próximo. Mas curam ou não curam? Muitos curam. Muitos curam. Então, assim, por exemplo, a minha base é psicologia. Então, quer dizer, o que faz... É ciência, né? A sua base é ciência. Mas o que faz algumas pessoas curarem outras, né? Então, esse é um estudo paralelo no meu trabalho. Será que a cura não está no autoconhecimento? Eu diria que sim. Os cristãos gnósticos acreditavam nisso, o autoconhecimento como cura. Assim, olha, se a gente puder realmente deixar aqui nessa mensagem hoje, investir em conhecer quem é você de fato, vai poder trazer muitas divisas, sabe? Porque o mundo está aí, é pra gente, né? Aproveita, agora, né? a gente não se conhecer, tem muita gente que pode ajudar, eu acho. Muita gente que pode ajudar. Tem gente que busca você para se apaixonar pelo que faz, como um último recurso. Me ajuda a me apaixonar pelo que eu faço. Porque eu sempre brinco, né? Eu falo, uma pessoa entra numa profissão, ela pode no começo não gostar, depois ela se apaixona. Então ela passa a amar o que faz. Eu faço aquilo que eu amo. Eu sempre amei comunicação. Então não é só uma questão lexical ou semântica. Eu realmente amo aquilo que eu faço. Você muda o lugar da palavra amor na frase e isso muda completamente a percepção do que você tem. Eu acho que quem escolhe comunicação sempre é apaixonado. Sempre. E acha que vai mudar o mundo. E no dia que eu perder isso, eu paro. E a Dani às vezes me cobra isso. Ela fala...
Vida, você ainda tem isso de achar que vai mudar o mundo? Sim. Tanto que o slogan do meu programa é as pessoas e suas histórias em primeiro lugar. É transformar a vida delas. Porque o que você aprecia, ama, né, se motiva, muda você e pode mudar o teu entorno. Isso eu acredito. Isso eu acredito. Por isso das pessoas saberem quem são. Então, se vocês estão escutando a gente, invista nisso. Vai buscar o padre, o pastor, o rabino, o pai de curandeira. Santo. Vai, busca alguém que possa realmente ajudar, sabe? Uma das matérias mais malucas que eu fiz foi com benzedeiras. Eu fui em 3 diferentes. Olha só, eu acompanhei, passei 4 dias e 4 noites com pessoas que diziam que curavam. Muito interessante o que faziam. Mas assim, realmente invista nisso. E se você não tiver interesse ou não tiver condições, ou enfim, não tem aí uma condição de estar buscando, né? Porque hoje a gente, nossa, tem muita coisa. O YouTube é uma escola. É uma escola, tem muita coisa boa, sabe? Tem péssima, mas tem boa. Invista no silêncio, na respiração, na escuta de si próprio e com o silêncio. E assim, existem algumas pessoas que podem buscar esse autoconhecimento e de repente dizer assim, não, peraí. Não sou eu. Não sou eu. Essa pessoa não sou eu. Você está mentindo para mim, Dani. Não, isso, um trabalho bem feito é impossível. 99% das pessoas com quem eu converso, nossa, sabe que eu tinha uma ideia disso, mas eu escutar de alguém... Me dói, né? Me faz crer que talvez eu seja assim mesmo. Então, sabe, as pessoas sabem quem são. Elas não querem saber, Elas né? não mergulham nelas próprias. E o meu grande desejo na minha área é que as pessoas se apaixonem um pouco mais por elas próprias. Uma grande piscina, né? Mergulha em você mesmo. As pessoas precisam se apaixonar por elas mesmas. É muito potencial, gente. Tipo, eu sou foda. É isso? É isso. Pra mim não é arrogância. Gente, muito bom estar com vocês, viu? Muito bom. Dani, adoramos a tua participação aqui. Eu tinha um monte de coisa pra conversar. Um monte. Vamos convidar a Dani pra vir outra vez aqui. Não, eu fiquei... Foca no negócio das curandeiras aí. Eu gostei disso aí. Olha, eu adoro essas coisas. Essa semana eu tô correndo atrás de ET lá no programa. Então, vou te dar uma chance de fazer a última pergunta, tá? Lembrando o pessoal para se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as nossas notificações. Lembrar o pessoal também dos nossos patrocinadores, Escola SEB Dom Bosco, excelência em educação. Candice. Muito Você bem. Pode também... vamos falar a ganhadora do voucher da Candice já? Quem ganhou? Quem levou aí? Adriana Cunha. É só chegar lá na sorveteria com documento, com foto e dizer que ganhou o voucher do podcast Os Loucotores. 7 dias você tem pra ir, então até quarta que vem. Então tá, Adriana Cunha, fica ligada aí. É bom, hein? É bom demais. Executive Service, beijo pro Clóvis, maravilhoso. Buzinadinha chique. Chega chique no lugar. Então vai, faz a última pergunta. Já nem sei mais o que eu ia falar, mas vamos lá. Dani, quanto tempo pode levar esse processo de autoconhecimento? A vida inteira. Aí lascou-se. Não fala isso, Não fala assim. A vida inteira? Triste. O quê? Aproveita. Não tem fórmula mágica. Aproveite a estada, caro internauta. Aproveite a estada. Cada fase da vida é uma descoberta. Cada fase da vida é uma descoberta. A gente tem que ter sonhos em toda fase da vida. Eu vou dar um exemplo. Eu tô com 83 anos. Eu tenho que sonhar ainda? A pessoa que sonha, ela não para de sonhar por conta da idade, não. Existem as diversas gerações, né? Não. Mas eu, particularmente, gosto muito da geração Flux. Eu sou de uma geração Flux, que abraça o caos como ordem e a mudança como regra. E esse é o mundo que está aí. Tem gente que é Flux com 10 anos, tem gente que é Flux com 80 anos, sabe? A juventude é você que traz, sabe? Agora, você se embala. Eu vou fazer a última pergunta também, então. Manda. A mudança é algo que sempre assusta, né? Sim. As pessoas sempre estão num lugar mais cômodo, não gostam da mudança. Como reagir a isso? Como entender que a mudança, às vezes, pode ser algo bom e, se não for, vai ser algo para acrescentar? Porque, normalmente, a pessoa tem medo de mudar.
Todo mundo gosta de uma zona de conforto, né? Gente, a mudança é inerente à vida. Ela tá aí mesmo. É parte. Ela é parte. A vida é uma constante mudança. Agora, você não abraçar isso com medo do desconhecido, ai, que pena. Eu brinco sempre, eu falo para as minhas filhas às vezes, né? Às vezes eu sou meio duro com isso. Cara, a gente pode ter medo. A gente não pode ser covarde. Medo faz parte. Sabe, a covardia questão de não você pode. ter medo, né? Te deixa até esperto. É bom assumir que você tem medo. Te deixa faz alerta. parte da gente isso. Agora, mudança, desde que a gente nasceu. Muda. Por que a criança chora? Porque entra o oxigênio nas vias nasais. É um susto. O susto e arde. Já começou dali. Já começou dali. Olha a mudança. Gente, se a gente for falar de morte hoje, já viu quantas formas, inclusive, que as pessoas estão escolhendo, né? A morte assistida, enfim, mas isso aí é outro tema. Vamos lá. Ó, invista no autoconhecimento. Isso é a moeda da vez. Poder, status e dinheiro não vai sustentar mais a vida de ninguém. Mas a sua sabedoria interna, sim. E isso é pautado no autoconhecimento. Tem gente que busca autoconhecimento só para ganhar dinheiro, Dani? Eu diria que as pessoas buscam autoconhecimento para viver mesmo. Ganhando dinheiro, melhor ainda. Pelo amor. Ninguém é inimigo do dinheiro aqui, viu, gente? Inclusive, se você quiser Todo anunciar mundo quer nos dinheiro. locutores, pode vir, não tem problema, não. A gente adora dinheiro aqui. Dani, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Está super convidada para voltar aqui, falar mais um pouco com a gente sobre todos esses assuntos. A gente tem muita coisa ainda para conversar. Eu gostaria muito de falar sobre a liderança integral. Um dia, vamos lá. Eu acho que essa é a nova frente que a gente tem que ter. Quais são os papéis das lideranças, tanto dentro das famílias quanto dentro das corporações. Isso mudou muito. Eu acho que esse é um tema importantíssimo. Estou à disposição de vocês, tá bom? Obrigada, Lá em casa Dani. temos uma líder. Ela vai te aplaudir agora, quer ver? Que legal! Viu? Que legal! Ela que manda, eu só obedeço. Valeu. Tá tudo bem. Um abraço a todos aí, os internautas de plantão, e parabéns pela iniciativa. Obrigada, Dani. Boa, Dani Lelo. Até Daqui, mais, muito bem. Valeu, Dani! Quarta-feira que vem a gente volta com mais um podcast. Ou pode aqui, não voltar Os também. Locutores. Volta sim. Não, mas de repente não sabemos, né? Não, sempre volta. Sempre? Quarta-feira? Tá bom. Sempre. Até Tamo aí. mais. Beijo. Tchau. Mais.